Olá, o assunto desta videoaula é concentração de soluções, concentração em ppm e ppb. Na concentração em partes por milhão, ou abreviadamente ppb, a razão entre quantidade de soluto e quantidade de solução é multiplicada por 10 elevado a 6, ou 1 milhão. As quantidades de soluto e de solução devem ser na mesma unidade. Então, ou seja, a concentração em ppm vai ser igual à quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução multiplicado por 10 elevado a 6. Então, é parecido com a fórmula de porcentagem, mas ao invés de multiplicar por 100, que remete à porcentagem, é multiplicado por 1 milhão, que quer dizer partes por milhão. Só que 1 milhão aqui está representado por 10 elevado a 6. E é sempre importante ressaltar, a quantidade de soluto tem que estar na mesma unidade da quantidade em solução. E nesse caso, aqui não tem uma divisão entre ppm em massa ou ppm em volume, como tinha no caso da porcentagem. Tinha porcentagem em massa, porcentagem em volume. Então, aqui eu posso ter o soluto medido em massa, e aí pode ser grama, quilograma, miligrama, e aí se eu usar grama aqui, eu vou usar grama aqui também. Miligrama aqui também, e assim por diante. Mas eu posso fazer também uma medida de soluto em volume, litro, mililitro, centímetro cúbico, e aí eu vou fazer a mesma medida da solução. E se eu fizer em volume ou em massa, vai continuar chamando ppm do mesmo jeito, não vai ter uma distinção se for por massa ou por volume não, tudo bem? Vai ser a mesma concentração, ppm. E aqui vai ser sempre 10 a 6. Tá legal? Então, qualquer medida que eu colocar aqui em cima e aqui embaixo, contando que seja a mesma, e multiplicar por 10 a 6, eu vou estar fazendo eu vou estar calculando a concentração em ppm, tá certo? E eu tenho a concentração em ppm e tenho também em ppb. Como que vai ser em ppb? Na concentração em partes por bilhão, ppb, a razão entre quantidade de soluto e de solução é multiplicada por 10 a 9, que é 1 bilhão. As quantidades de soluto e solução devem ser na mesma unidade. Então, ou seja, é a mesma coisa do ppm, né? Concentração, agora ppb, é igual a quantidade de soluto por solução, só que ao invés de 10 a 6, que é 1 milhão, vai ser 10 a 9, que é 1 bilhão. Tem que ter o mesmo cuidado, a quantidade de soluto e solução tem que estar na mesma unidade, tá certo? Então aqui, gente, a grande questão é que nós vamos trabalhar com números grandes, então tem que tomar cuidado com esses expoentes aqui, ó, tá? É o único cuidado que nós temos que ter na hora de resolver os exercícios, tá legal? Então vamos resolver aqui dois exemplos para trabalhar com ppm e ppb. Exemplo 1. Um corpo d'água, para ser considerado adequado para a vida aquática, deve ter entre 6 e 10 ppm, partes por milhão, de oxigênio dissolvido, que nós vamos utilizar a abreviação OD. Imagine que uma determinada amostra de água de um rio tenha 7 ppm de oxigênio dissolvido. Então, ele está entre aqui a faixa que é considerada adequada para a vida aquática. Qual o volume de oxigênio em 10 metros cúbicos dessa água? Aqui tem uma dica. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá legal? Então, 10 metros cúbicos será 10.000 litros de água. Tá certo? Quantos litros, né? Qual o volume de oxigênio que vai estar dentro desses 10.000 litros de água? É isso que ele quer saber. Então, vamos descobrir aí, utilizando a fórmula que nós acabamos de aprender de concentração em ppm. Então, a fórmula é concentração em ppm é igual ao volume do soluto, que nesse caso nós vamos utilizar a unidade em litro, dividido pelo volume da solução, como eu disse, tem que estar na mesma unidade. Vezes 10 a 6, como é ppm, eu tenho que dividir os dois e multiplicar por 1 milhão, partes por milhão, certo? O volume do soluto, nesse caso, vamos lá, nós temos que interpretar quem é o soluto e quem é a solução. A solução é a água do rio, que tem ali diversos solutos misturados, né?
tem sais minerais, tem muita coisa dissolvida e tem no meio de tudo isso o oxigênio dissolvido. E aí este é o meu soluto de interesse, é o oxigênio, que a pergunta dele é qual o volume de oxigênio dissolvido. E o soluto que eu selecionei para procurar saber qual o volume que eu quero é o oxigênio. Então, esse vai ser a minha incógnita e a concentração ele já me deu, ó, 7 ppm. Então, vamos substituir as informações que eu já tenho. Eu tenho a informação da concentração, 7 ppm, e eu tenho o volume da solução, que é o volume da água do rio, que ele quer que eu calcule no volume de 10 metros cúbicos. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 10 metros cúbicos são 10.000 litros. Tá certo? E aí eu vou transformar esses 10.000 litros para a potência de 10. 10.000 litros é 1 vezes 10 a 5. Tá? Então, 7 é igual a x dividido por 1 vezes 10 a 5 vezes 10 a 6. Aí agora você tem que lembrar como que trabalha com potência de 10. Esse 10 a 6 eu vou subtrair por esse 10 a 5 aqui. Ó. Quando eu divido potência de 10, eu mantenho o 10 e subtraio o expoente, 6 menos 5, que vai dar 1. Então, vai ser x vezes 10 elevado a 1, que é 10. Tá legal? Então, 7 é igual a x vezes 10. Aí eu passo esse 10 para o lado de lá dividindo. X é igual a 7 dividido por 10, que é 0,7. X é igual a 0,7 litros. Aí, se eu quiser transformar esse 0,7 litros, eu faço uma regra de 3 e descubro que ele é 700 ml. Então, qual o volume de oxigênio em 10 metros cúbicos de água? Resposta: 0,7 litros ou 700 ml de oxigênio. É o tanto de oxigênio que tem em 10 metros cúbicos de água, se a concentração de oxigênio dissolvido for 7 ppm. Tá certo? E esta forma de concentração, gente, ppm e o ppb também, eles são utilizados quando você tem soluto em pequena quantidade. Então, é uma forma de expressar concentrações muito pequenas. Por exemplo, a quantidade de oxigênio na água. Então, ou seja, em 10.000 litros de água, você tem só 700 ml de oxigênio. Tá certo? Então, quando você tem coisas que se dissolvem muito pouco, a concentração vai ficar muito baixa. Por isso que eu utilizo esse ppm e quando é mais baixa ainda, utiliza esse ppb, que é o próximo exemplo que nós vamos ver. Exemplo 2. Imagine que em uma sala de 400 metros cúbicos contém 2 ml de monóxido de carbono. Qual a concentração de monóxido de carbono em ppb no ar da sala? Dica: 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então vamos resolver. Primeiramente, é necessário converter os volumes para uma mesma unidade. Lembrem, quando eu expliquei para vocês a fórmula de ppb, que o volume do soluto e o volume do solvente devem estar na mesma unidade. Volume do solvente não, volume do soluto e da solução, não é isso? E aqui nós vemos que o volume do CO, que nesse caso é o soluto, está em ml. E o volume da solução, que no caso vai ser o volume da minha sala, é 400 metros cúbicos, está em metro cúbico. Metro cúbico e ml, não é a mesma unidade. Tá? Agora, por que o volume da sala é o volume da minha solução? Porque a sala está cheia de ar. E o ar é a minha solução. Porque o ar tem o quê? Tem oxigênio, tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem diversos outros gases além do CO, que é o monóxido de carbono. Então, todos esses gases misturados formam uma solução de gases. E aí, dentre esses gases, tem um deles que é o CO, que é um dos solutos. E aí, o exercício selecionou ele como sendo o soluto de interesse. Tá certo? Então, o volume de CO é o volume do soluto e o volume da sala, que é o volume do ar, que o ar vai ocupar o volume da sala inteiro, vai ser 400 metros cúbicos. Mas eu tenho que converter tudo isso para uma unidade só. Então, vamos fazer as conversões primeiro. Primeiro, eu vou converter o volume da sala, que é o volume do ar. Tá? Eu vou converter para quê? Eu vou converter para litro, porque ele me deu uma dica aqui, ó, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, vamos fazer a conversão. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 400 metros cúbicos é igual a quantos litros? X. Então, eu faço uma regra de 3. Aí, multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? 1 vezes x é igual a 400 vezes 1.000. Então, x é igual a 400.000 litros ou 4 vezes 10 a 5. Então, é bom a gente colocar essas potências de 10 para poder simplificar a nossa conta lá na hora de usar a fórmula.
Tá bem? Então tá. 4 vezes 10 a 5 litros é o volume da minha solução, que é o ar. Agora vamos converter o volume do soluto de 2 ml, vamos converter isso para litros, para ficar na mesma unidade aqui da solução. Então, convertendo o volume de CO. 1 litro tem 1000 ml. 1 litro tem 1000 ml. 2 ml, que é o volume de CO, vai ter quantos litros? X. De novo, uma regra de 3. Multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? 1000 vezes x é igual a 2 vezes 1. X é igual a 2 dividido por 1000. 2 dividido por 1000 vai dar 2 vezes 10 a menos 3. Então, o valor do CO em litros é 2 vezes 10 a menos 3 litros. Agora sim, eu tenho o volume da solução em litros e volume do soluto também em litros, na mesma unidade. Agora eu posso ir para a fórmula do ppb. Calculando a concentração em ppb, então. Concentração em ppb é o volume do soluto dividido pelo volume da solução vezes 10 a 9. Agora eu coloco o volume do soluto, que é 2 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume da solução, que é 4 vezes 10 a 5, vezes 10 a 9. Aí como que eu vou fazer aqui? Igual eu fiz no exemplo anterior, eu vou fazer 9 menos 5. Vou subtrair esses expoentes. 9 menos 5 dá 4. Aliás, dá 4, é isso mesmo. Então, a concentração em ppb vai ser 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 4, vezes 10 elevado a 4. Aí agora eu faço 4 menos o 3 aqui, eu vou encontrar o quê? 2 dividido por 4 vezes 10. Tá certo? Aí eu faço essa divisão e eu chego em 20 dividido por 4, porque 2 vezes 10 dá 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então, a concentração em ppb é igual a 5. Tá certo? Então, eu tenho uma concentração muito pequena, 5 ppbs, né? 5 partes por bilhão. Então, eu tenho 5 partes de CO em 1 bilhão de partes de ar. Tenho, né, apenas 2 ml em 400 mil litros de ar. E isso é importante, porque o CO é um gás extremamente tóxico. Então, é importante que ele esteja em concentração muito baixa. Então, ppb é medida de concentrações extremamente baixas. Tá legal? Bom, nós terminamos essa nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.